Quando decidiu comprar, ainda na planta, um apartamento nesse prédio, a estudante Ana Fabre não avaliou o peso dos juros do financiamento no preço final do imóvel. Um ano depois, decidiu devolver o apartamento para a construtora. Fez o chamado distrato. A surpresa veio quando ela soube que, pelo contrato assinado, não receberia nada do que já havia pago. A empresa ficou com uns R$30 mil já desembolsados. O contrato previa multa de 10% do valor total do imóvel para cobrir o pagamento de taxas administrativas, como corretagem e despesas de cartório, por exemplo. Mas ela acionou a justiça e recebeu todo o dinheiro de volta. Infelizmente, é de praxe, quase todas as construtoras têm essa cláusula nos contratos de compra e venda, mesmo sendo abusiva, mesmo sendo ilegal, que é ilegal, elas continuam colocando, porque elas tentam a sorte. Se ninguém questionar, fica por isso mesmo. Geralmente as pessoas não sabem. A situação da Ana é muito comum. Segundo dados das construtoras, mais de 40% das vendas de imóveis terminam com a desistência dos compradores. Sem uma lei que regulamente o que fazer nessas situações, os distratos têm sido resolvidos pela justiça. E cada juiz tem decidido de forma diferente. Essa instabilidade tem agravado a crise que vivem os setores da construção civil e imobiliário. O empreendimento, quando é vendido no início, normalmente até as chaves é captado apenas 20% do valor da unidade. Então esse dinheiro é todo colocado na construção do imóvel. Quando o empreendimento está pronto e há um distrato, isso é muito danoso para o empreendimento e prejudica inclusive os outros compradores. A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou um projeto para regular a questão que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. Mesmo assim, a proposta vai para a análise do plenário, que pode ou não manter o resultado da Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta permite a devolução do imóvel mesmo que o comprador more nele. Prevê que as construtoras possam reter de 10% a 25% do que já foi pago. A empresa pode descontar também prejuízos pelo uso do imóvel e custos com corretagem, publicidade e cartório. O texto estabelece ainda uma multa de 50% nos casos de devolução de imóveis construídos no regime de afetação, quando o empreendimento tem seu patrimônio separado da construtora e cada prédio tem seu CNPJ próprio. Durante a discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto foi bastante criticado pelos senadores. 95% de todas as obras incorporadoras do país são entregues em atraso. 180 dias não tem multa nenhuma. Quer dizer que se eu casei, estou esperando meu apartamento, 180 dias que já é permitido de atraso, normalmente 95% atrasa e eu fico pagando aluguel, sem que a dona incorporadora pague nada sobre isso. Aqui está sendo previsto uma multa, ou seja, a retenção daquilo que o mutuário pagou, em um caso em 25%, em outro caso 50%, mas na realidade não é isso. E os valores que poderão ser retidos pelo construtor pode chegar a próximo de 80%. As críticas são parte do oportunismo, da demagogia e do populismo que estão levando o nosso país para o buraco. O líder do governo lembrou que é urgente a criação de um marco regulatório para o setor. Eu queria ressaltar a importância de aprovar esse projeto, porque esse projeto tinha que ter sido aprovado há 2 anos atrás. Nós estamos numa situação de penúria e de muita dificuldade do processo de construção civil no Brasil. A rejeição do projeto da Câmara traz de volta à discussão outra proposta que pretende regulamentar os distratos. Os senadores querem votar agora o projeto do senador Dalírio Beber, que está na Comissão de Constituição e Justiça e tem uma maior aceitação na casa. A proposta estabelece, entre outros pontos, um escalonamento de multas. Pelo texto, o comprador que devolver o imóvel porque perdeu o emprego, por exemplo, vai pagar uma multa menor do que a pessoa que comprou para revender e desistiu do negócio. Eu tenho que separar o especulador daquele poupador, daquele que está casando, começando a vida, daquele que é aposentado, da classe média que junta anos, dá uma entrada e depois, por um momento de crise, não consegue pagar mais. O projeto do senador Dalírio faz essa divisão. Eu acho que tem que se buscar um entendimento. Não dá para votar, pura e simplesmente votar o projeto que foi hoje derrotado na CAI por falta de entendimento na questão do distrato. Então, nós podemos fazer o entendimento e no começo de agosto votar essa matéria.